Meus amigos, às vésperas do Dia dos Namorados, é sempre bom a gente falar de razão e de emoção e de escolhas, tá? Escolhas. Porque o que você faria se você fosse o Gerson? Você iria pela razão, pela emoção? Tentaria juntar os dois? Ou isso é impossível? Iria embora? Ficaria? Se separaria? Tentaria uma nova aventura? Muitas questões, muitas questões. E muita gente achando que tem a resposta certa, quando na real só uma pessoa é que deveria ter o poder de decidir isso e em paz, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, porque a gente vai tocar num assunto muito bom e que é muito difícil o olhar para quem está dentro e quem está fora da situação. E quando eu digo dentro e fora, é o seguinte: para o torcedor do Flamengo fazer essa avaliação é difícil. A gente está falando de um ídolo da história recente do clube, 12 títulos, é um cara que torce para o clube, que desde sempre falou sobre a relação dele com o Flamengo e sempre representou muito bem o torcedor. E normalmente num altíssimo nível de futebol bem jogado. Então o torcedor do Flamengo fica numa posição muito delicada de fazer uma avaliação em torno de uma possível saída do Gerson. O torcedor rival vai olhar de uma maneira muito mais fria, talvez vai olhar, putz, eu faria assim, eu faria assado, mas ídolos vêm e vão, ou grandes jogadores vêm e vão, e provavelmente esse torcedor já viu isso acontecer no seu time, e em ter de se despedir de um cara muito relevante, de um cara que ele aprendeu a gostar muito. As rupturas no futebol, elas não são fáceis, elas normalmente são muito traumáticas. Quando a história dá muito certo, e é o caso de Gerson e Flamengo, terminar essa história é muito dolorido, seja qual for a parte que escolha. Seja o time que resolveu vender, ou seja o jogador que resolveu sair. Mas você está desfazendo um laço que deu muito certo. Quando também dá muito errado, é muito dolorido para quem está saindo, e normalmente o prejuízo ficou ou financeiro ou técnico, porque se um treinador, por exemplo, não deu muito certo, o time está na draga. Se um jogador foi muito caro e também não deu muito certo, ele sai muito chateado, o clube também sai decepcionado, o torcedor sai frustrado. Então, as rupturas no futebol, normalmente, elas são duras, elas são difíceis. Na vida também, né? Assim, mesmo que você não goste mais, terminar um relacionamento é muito difícil, né? Assim, porque você está abdicando ali de parte de algo que teve na sua vida durante muito tempo. Então, é difícil, é muito difícil. Mas vamos lá. O Gerson provavelmente vai aceitar uma proposta do Zenit para ganhar 3 vezes mais do que ele ganha hoje no Flamengo, uma proposta de 25 milhões de euros pagos à vista no Pix para o Flamengo. E isso dá 140 milhões de reais, dependendo do dia da cotação. É muito dinheiro para todos os lados. Muito dinheiro para o Gerson, é muito dinheiro para o Flamengo. O Zenit estaria pagando a multa atual do contrato do Gerson, e aí começam as questões, porque o Gerson renovou há pouco tempo com o Flamengo até 2030, renovou tendo uma valorização salarial e tendo a multa diminuída. Lembrando, o Gerson não é nenhum garoto, é um jogador na casa ali dos 30 anos. Então, se você pega esse valor hoje que o Flamengo vai receber, né, de praticamente aí 140, 150, depende da milhões de reais, é um ótimo dinheiro para um cara dessa idade, tá? É um ótimo dinheiro. Qual o preço de um ídolo? Também não dá para medir, não tem como saber. Um cara que tem 12 títulos pelo clube, que tem uma identificação enorme com o torcedor, que tem música com o torcedor, que tem gesto identificado com o torcedor, que tem um apelido com o torcedor. Então, assim, quanto vale esse lugar, não dá para medir. Mas do ponto de vista de negócio, é muito dinheiro para o Flamengo e é muito dinheiro para o Gerson. Aí você fala, putz, mas a multa antes do Gerson era de 200 milhões de euros. E aí como é que o time renova baixando a multa? Cara, aí são negociações. São negociações porque a multa ela era impagável, e quando o jogador entra numa negociação de renovação contratual, provavelmente, assim, eu já passei por situações de renovar contrato, já vi muita gente passar por isso, óbvio que em outras esferas e com outros valores.
Mas eu acho que quando você está ali negociando, você quer muito uma coisa e tem outras na mesa. Você às vezes abdica dessas aqui para ganhar essa, porque você entende que isso aqui é mais importante na negociação do que às vezes necessariamente um valor, um salário, o tempo de contrato, a segurança que esse contrato dá. Tem N questões, assim, N questões que envolvem uma negociação desse tamanho. Então, um dos aspectos foi a diminuição da multa, que o Flamengo entendeu que estava ok, porque mesmo que alguém chegasse pagando a multa de 25 milhões de euros, que é o caso do que deve acontecer com o Zenit, o dinheiro estava muito bem pago para um cara de 28 para 29 anos e que entregou tudo para o clube. Não tem nenhuma aresta na relação, não tem nenhuma lacuna. O Gerson ficando, ele continua um ídolo gigantesco. Ele indo, a história que ele escreveu é uma história gigantesca também, que vai deixar um ótimo dinheiro para o clube e ele vai receber lá 3 vezes mais no Zenit. Eu entendo que valham várias discussões em relação a esse aspecto do, putz, será que o dinheiro está acima de tudo? O cara está na cidade que ele ama, no clube de coração dele, é ídolo do torcedor, é capitão do time, tem um lugar absolutamente confortável e raro no coração do torcedor do Flamengo, um lugar muito especial no futebol brasileiro. Hoje é jogador de seleção brasileira, mesmo jogando aqui, e é ídolo do clube mais popular do Brasil. É muita coisa. São coisas que, assim, os jogadores sonham a vida inteira em ter. Mas eles também sonham em ter segurança, em ter um contrato que mude o patamar da sua vida e da sua família. E eu acho que é aí que entra um grande ponto. Assim, é muito difícil fazer esse julgamento sem ter vivido. Peraí. Deixa eu atender aqui, que é a digníssima. Oi, meu amor. Tudo bom? Claro, né? Volto. Tô em São Paulo, mas eu volto para casa. Amanhã eu tô aí. E não, eu chego, dá tempo da gente comemorar, não se preocupa não. Tu acha que a gente vai ficar assim comemorar o Dia dos Namorados? Pelo amor de Deus. Tá bom. Beijo. Te amo. Rapaz, eu esqueci de reservar o restaurante e eu vou chegar em cima da hora em casa. Vai estar tudo lotado. Porque assim, eu não moro mais em São Paulo, mas mesmo assim, Santos, quando é dia comemorativo assim, e se come muito bem em Santos, diga-se de passagem, tá tudo cheio também. O que eu vou fazer agora, velho? E agora? O que eu faço? Já sei. Vou fazer um jantarzinho romântico. Eu mesmo peço as coisas. Vai ser em cima da hora, mas dá certo. Tá aí? Pô, e bem mais sexy, né, velho? Eu mesmo fazer o jantar e tal, boto uma luzinha de vela ali, não sei o quê. Vou pedir tudo no daqui. Vou pedir no aplicativo. Fechou. E eu já falei dele aqui antes, né? Que chega rapidão. Então já sei. Eu vou chegar em casa. Quando der 15, 20 minutos que eu pedi, já chega e eu faço rapidão. Vou fazer a lista aqui para não esquecer nada. Peraí, deixa eu ver. Chega em 15 mil, eu já falei disso aqui. Eu tenho cupom, tá? Tenho cupom de desconto aqui. Já falei também disso algumas vezes. Inclusive, quem não lembra do cupom, toma cupom. Você ganha R$25 de desconto com o cupom Bruno Formiga 25. Você acessa o aplicativo aqui ou no link na descrição do vídeo. Mercado em 15 minutos. E não é só mercado, não. Tá? Não é só mercado, não, porque eu vou fazer meu jantarzinho. Eu vou precisar de quê para fazer um jantar? Deixa eu ver. Uma massa. Tá aqui. Vinho. Chocolatinho, né? Errado? Não, é certo. Boa. Tá aqui. Aí eu salvo a lista. Quando eu chegar amanhã, bumba, só peço. E aí? Pô, ia dar 149. O descontinho tá top em cima aqui, hein? Então é isso mesmo. Não tem pra onde correr. No toque do dedo, sem trânsito, sem fila. Obrigado daqui. Obrigado. Baixe você também o app daqui e curta o seu Dia dos Namorados. Se você, assim como eu, simplesmente esquece de marcar o restaurante. Seja prático. Faça o seu ninho de amor. Faça um jantarzinho para sua digníssima, para o seu digníssimo e toca a vida. Beleza? Eu vou deixar por enquanto aqui, enquanto a gente volta a falar do assunto, porque, cara, assim, é o seguinte, eu entendo o sentimento, eu vi muito torcedor com raiva, falando, se for embora não é mais ídolo, não sei o quê, e putz,
inclusive questionamentos se o Gerson deveria ou não jogar o Mundial de Clubes pelo Flamengo. Eu acho que, profissionalmente falando, ele deveria, e eu acho que é uma ótima forma, se ele aceitar, de uma despedida em altíssimo nível. Do ponto de vista profissional, falando pela escolha, eu acho que tem muitos riscos no que o Gerson vai fazer, tá? O Gerson é um jogador que o Ancelotti não acompanhava toda hora, não é um cara de uma grande rodagem internacional, então hoje ele é um titular da seleção, assim, até este momento, né? A gente tá falando de um cara que foi titular várias vezes, tá, não sei o quê. Então ele tá aí permeando essa briga por titularidade, melhor colocando, e vai jogar numa liga hoje de um país que não está disputando competições internacionais. Assim, a Rússia vive um momento político muito complicado. Então, assim, o Zenit não vai ter disputa de altíssimo nível. Ele está na Europa, mas não vai estar na Europa, porque não vai estar disputando com a elite europeia e não se sabe até quando. Então, é uma escolha do ponto de vista de nível de competitividade, né, de adaptação. Qual é o ganho tático, técnico que o Gerson vai ter? Pouquíssimo, quase nenhum. É uma experiência de vida, putz, assim, vai morar num país que é muito diferente do Brasil e tal, então, assim, é um salto de financeiro absurdo para uma experiência gigantesca também do ponto de vista pessoal. Profissionalmente, eu acho que tem vários riscos e não tem muitos ganhos. Ele corre o risco de perder lugar na seleção e de se esconder um pouco, como aconteceu, por exemplo, com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique até agora não voltou para a seleção brasileira, sabe-se lá se ele vai voltar um dia ou não vai. Então, desse ponto de vista, tem muito risco, não acho que seja uma decisão, ele não está dando um salto na carreira, olhando para a qualidade da escolha. A questão da grana, não dá para eu julgar daqui, velho. Não tem condição, assim. Eu não passei pelo histórico de vida que o Gerson passou. Eu vim de um lugar muito confortável. As minhas escolhas não impactam em 10, 15, 20, 30 pessoas. Né? Eu não preciso ajudar a mudar a vida de toda uma linhagem. A minha família, por uma questão de privilégio gigantesco, já me deu uma condição muito boa de ter ferramentas para conseguir minhas coisas e tal. E quando eu consegui minhas coisas, galera que me ajudou, quem ajudou a me formar, minha base, ela estava toda estabelecida. Normalmente, os atletas de futebol, e esse estudo já foi feito também nos Estados Unidos, e aí lá existe uma diferença também racial no estudo. Quando você pega atletas brancos e atletas negros, mais ou menos na mesma idade, o atleta branco está muito melhor estabelecido porque ele não precisa sustentar a família inteira. E na média, o atleta negro precisa. Isso estou falando da realidade americana, norte-americana, de um país milionário, rico, da maior potência econômica do mundo. No Brasil, no futebol, você não vai ter muito essa diferença racial, mas você tem uma questão de classe social muito, muito dura e muito estabelecida. E o Gerson passou enormes dificuldades. O pai dele já falou sobre isso algumas vezes, né? O pai dele já comentou sobre o histórico de vida da família e tal. Então, assim, você pode alegar que o Gerson já ganha muito bem, e ele realmente ganha muito bem, que a vida do Gerson está resolvida, e ela está resolvida, né? Para este momento e talvez muito provavelmente para o futuro. Não sei o quanto ele soube administrar, investir, não sei. O fato é que normalmente essas famílias são carregadas pelo jogador. Então tem muita coisa nas costas. O Gerson não escolhe por ele sozinho. O Gerson escolhe por uma porção de gente. O Gerson carrega um monte de gente, ele representa um monte de gente, ele sustenta um monte de gente. Então é muito difícil, aos 28 para 29 anos, você receber uma proposta dessa de retorno para a Europa, mesmo que não seja, de novo, na elite europeia de competitividade hoje, para ganhar 3 vezes mais, e dizer não. Mesmo que isto faça você deixar de lado o clube do seu coração, a torcida que te ama, né, a cidade onde você nasceu e que tem todas as pessoas que você, do seu ciclo de amizade e familiar e tal. Eu sou um cara que já mudei de cidade mais de uma vez, não, é doloroso, as adaptações não são fáceis, algumas são boas, outras são ruins, e às vezes, por melhor que você esteja financeiramente falando, você não está 100% pleno ou feliz, ou enfim, acontece. Eu não sei qual é a cabeça do Gerson nessa história, mas a escolha dele, ela não pode só passar
pela avaliação fria de o Gerson está escolhendo o dinheiro e não o amor, ele está indo pela razão e não pela emoção, que é uma emoção muito bem remunerada, né? Ficar no Flamengo é uma condição muito especial. Outros fizeram, outros jogadores escolheram ficar a vida inteira no mesmo clube ou passar boa parte da vida em um mesmo clube, em momentos diferentes, rejeitaram dinheiro, eram questões familiares, enfim. Você vai pegar vários exemplos aí de gente que aceitou e gente que não aceitou. Eu não julgo nenhum e nem outro, porque, de novo, a vida do Gerson, só ele sabe quantas pessoas dependem dele e o quanto esse salto vai comprar tempo, ele vai ganhar tempo. Porque, vamos lá, ele fica no Flamengo até 2030, ele ia ganhar X. Ele fica no Zenit até 2 anos, ele ia ganhar a mesma coisa ou mais até. Em 2 anos, em 3, sei lá quanto é o tempo de contrato. E depois ele ou volta ou vai para outro lugar, mas enfim, receber um salário um pouco menor, volta para o Brasil, não sei. Mas às vezes você não pode deixar passar. Na final da Champions, por exemplo, eu conversei muito com o Rafinha, que jogou no Flamengo, jogou com o Gerson, que jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, depois jogou no Bayern de Munique, e em determinado momento ele saiu do Flamengo para ir jogar na Grécia. Ele falou, cara, na idade que eu tinha, não dava para recusar aquele dinheiro, assim, não dava para desaforar o dinheiro daquele jeito. E eu entendo que, culturalmente falando, a gente vive numa sociedade que valoriza muito isso, assim, a grana, as escolhas, como se o primeiro motivo de uma escolha fosse sempre o dinheiro. E isso eu acho um equívoco, porque, de novo, eu acho que cada um tem o seu contexto. E eu acho que tem gente que sim recusa grana porque tem outras prioridades. Prioriza o tempo, prioriza os dias trabalhados, prioriza o lugar onde vai morar, prioriza a distância para casa ou não, se vai impactar nos filhos ou não. Tem todo tipo de escolha. Eu não acho que o dinheiro seja a primeira delas. Não acho, obrigatoriamente. Mas em alguns casos, quando ele fala mais alto, eu entendo que não é só pela grana, é pela liberdade que aquilo vai dar, não só para você, mas para os seus familiares, uma segurança não só para você, mas para os seus familiares, por muito mais tempo. São possibilidades que se abrem de tu mudar a sua vida e a de uma porrada de gente. A dele, no caso, Gerson, já está mudada, mas ele pode mudar a de mais gente ainda. Então não é uma decisão, imagino eu, que você toma pensando só em você. Porque, de novo, o jogador nunca está sozinho. Nunca está sozinho. E ele dificilmente toma uma decisão só pensando nele. Existe uma cadeia estrutural gigantesca ali que ajudou ele a chegar até lá e que afetivamente sustenta esse cara em vários momentos. Então, bicho, eu não consigo julgar o Gerson, sinceramente. Se você toma uma atitude só por amor, eu super respeito. Se você toma uma atitude fazendo todos os cálculos ali, porque, cara, racionalmente, mesmo que o meu coração diga outra coisa, eu acho que o certo é fazer isso, tá tudo certo também, velho. Não dá pra gente apontar o dedo daqui. Eu lamento, profissionalmente falando, não acho que seja a melhor escolha, mas financeiramente falando, eu não consigo fazer conta com a vida do Gerson. Simplesmente eu não consigo. E reforçando para você, falando em razão e emoção, baixe o aplicativo daqui. Mercado em 15 minutos. E com o meu cupomzinho, ó, Bruno Formiga 25, vai ter R$ 25 de desconto, beleza? Baixa o aplicativo aqui neste QR Code ou no link na descrição do vídeo. Aproveita, porque no dia dos namorados, assim, jantarzinho, comidinha, surpreenda às vezes com um cafezinho da manhã na cama. O aplicativo resolve. Almoço surpresa, o aplicativo resolve. Às vezes ela fica chateada com você e tal, porque, pô, nunca faz as compras, só sobra para mim, não sei o quê. O aplicativo resolve. Beleza? Baixe por este link e por este QR Code. Depois não diga que eu não ajudei. Beleza? Tamo junto.